Simples, né? Culpa é de vocês. Olha, eu acho que primeiro a gente estava começando a falar, quer dizer, como você pensar a democracia na América Latina com esses entraves que a gente tem. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é desmontar a autocracia burguesa. Tem um nome isso, né? Autocracia burguesa. Por que autocracia? Porque a tradição, eu não vou usar autoritarismo, para mim autoritarismo não quer dizer nada. É igual sociedade civil organizada, quer dizer o quê? Nada. Porque a sociedade civil organizada se organiza em uma perspectiva. Então tem uma parte que se organiza contra o capital, outra parte que se organiza a favor do capital. Então, para mim, organizado aonde, cara pálida, ponto. Né? É que nem quando eu vou fazer debate internacional, eu falo assim, não, porque o americano, eu falo, americano da onde, cara? Não, americano, da onde? Ele fala, não, americano, lá do América do Norte, do México, claro que eu sacanei, do México, é do Canadá, não, então ele é o estadunidense, americano somos todos nós. Então é a mesma coisa, a sociedade civil organizada. Todos nós fazemos parte dela, mas nós fazemos parte de uma parte dela. Então a gente se organiza de um jeito, enquanto cada parte se organiza de um jeito, né? É a mesma coisa quando você pensa na forma que você tem que combater a autocracia burguesa. Eu acho que é um termo, né? Quer dizer, é uma burguesia retrógrada, sem tradição democrática, economicamente subalterna aos polos centrais do capitalismo, do imperialismo, e que, quando precisa, organiza a economia na perspectiva de continuar subalterna e complementar no plano da economia internacional. O que está acontecendo no Brasil, quer dizer, por que essa fúria, né, de desmonte? Porque você tem uma crise no mundo, uma crise, para mim, de não solução, que é uma crise de superprodução, de superacumulação, tanto faz, né, que impede que você tenha políticas de desenvolvimento. Por quê? Porque o capitalismo sempre trabalha a gente sempre, quando analisa o capitalismo, a gente trabalha com a ideia das crises cíclicas, né? O capitalismo tem crise, ele produz, ele cria uma crise de superacumulação, de superprodução, aí ele tem que resolver isso. A história do capitalismo foi resolver através de guerras. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com o equilíbrio atômico, fica difícil você fazer, porque a guerra é ótima para o capitalismo, pensa bem, faço guerra, eu destruo tudo, destruo força produtiva, indústria, mato operário, né? Faço o diabo, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou criando tecnologia nova, de guerra e tal. Aí eu pego, tenho um dinheiro girando aqui em cima, que não está improdutivo, pego essa grana, invisto, reconstruo, faço uma nova economia, dou uma respirada até a próxima crise. Só que agora não dá para você fazer uma crise, uma guerra para destruir a Europa, para destruir a Rússia, para destruir os Estados Unidos, porque é uma guerra de fim de mundo, tem um equilíbrio nuclear. Então, isso criou uma insolubidade no sentido do problema da superacumulação e da crise do capital, né? Cria o problema, você tem que ir levando com a barriga e você vai atacando o quê? As classes trabalhadoras dos países, terceirizando, criando um contingente enorme de subproletários ou de lumpenproletários, como vocês quiserem, né? Quer dizer, e diminuindo a inserção de trabalhadores no processo de trabalho direto, mas aumentando as mercadorias, né? Quer dizer, ou seja, é um processo de quem joga bilhar sabe a sinuca de bico, né? Ora, para isso, eles precisam, então, aumentar a presença deles em países, vamos dizer, intermediários do capitalismo. Então, para que o Brasil precisa produzir? Ele vai ter que começar a produzir consumir o que se produz lá. Então, você fecha as indústrias, que é o que, por exemplo, quando você pensa no projeto do Guedes, é isso. Eu fecho as indústrias, assalto o fundo público, meto a mão na grana do povo brasileiro, né? Dou para os bancos, fecho a indústria, aumento a agroindústria, quer dizer, transforma o Brasil de novo em colônia de produção de mercadorias agrícolas, agrárias, né? Commodities, como se fala em economia, não é? E consumo, e o Brasil passa a consumir os produtos industrializados dos Estados Unidos, da Europa, enfim, mas mais ali dos Estados Unidos. Olha, o
o que fica muito claro é que a consequência disso é para que ter universidade? A universidade ela é importante quando você tem um projeto de desenvolvimento, de pesquisa científica. Ora, na medida que eu vou importar tudo, eu não vou até exportar o petróleo cru para importar o produto industrializado, e a gente aqui tem refinaria da melhor qualidade. Mas para quê? Porque o imperialismo nos impõe, nós vamos cumprir aquilo que o imperialismo está propondo para nós, que é uma nova divisão social do trabalho, com o aumento da miserabilidade do povo brasileiro, do povo da América Latina. Então, obviamente, o que nós temos que fazer? É fazer um embate com essa perspectiva. E não adianta vir dizer o seguinte: vamos fazer um embate fazendo um acordo com o banco, acordo com a indústria, com o monopólio, eu dou aqui um Bolsa Família para você. Aqui, a gente já viveu essa experiência, né? Então, a cor do buraco é mais embaixo, portanto, eu acho que a luta tem que ser mais radical, não tem jeito, né? E aí, emendando com essa questão dessa luta na América Latina. Bom, nós temos uma radicalização na América Latina, é claro, que pode até, num primeiro momento, aparecer como uma questão eleitoral, né? Vamos voltar aí na Kirchner, mas aquela experiência já foi vivida, né? Pode até dizer que você ainda tem que viver mais um pouco essa experiência, pode, mas eu acho que o povo já aprendeu muito, né? Uma experiência, sei que as experiências, o povo aprende nessas experiências, né? Aprende como não errar. O povo brasileiro agora errou pra caramba, quer dizer, na medida que percebeu os erros dos governos do PT, social-democrata, falou, bom, então agora tem... Porque no Brasil e na América Latina existe essa coisa da figura patriótica, da figura... Patriótica está errado. Da figura carismática, vamos assim dizer. É um fenômeno, não é só latino-americano. Pensar na Rússia tem o Putin, né? Aquela coisa do... Todo mundo gosta do Putin, todo mundo quer o Putin. Putin que pariu, né? O cara está lá, né? Agora, você tem figuras, vamos dizer, que são carismáticas, mas que, em geral, não tem projeto do povo popular, né? Então, por incrível que pareça, o Bolsonaro virou uma figura carismática, sem falar, né? Sem pensar, um cara descerebrado. Mas por que ele virou isso? Porque você tinha um outro líder carismático que não conseguiu responder às necessidades do povo e que, pior, né? Foi vítima de uma grande manipulação, de um golpe, e está preso injustamente, que é o Lula, que seria um cara que ganharia as eleições. Mas eu também acho que essa política que o Lula fez, esses dois governos do Lula, seria impossível na crise mundial de hoje, né? Na cara que o mundo tem hoje. É outra coisa, né? Ainda que, com certeza, o Lula é muito mais inteligente, muito mais político, muito mais hábil do que essa anta que está aí no Planalto, né? Agora, de qualquer maneira, isso também não iria resolver a médio prazo, porque eu acho que nós teríamos aí pressões, teríamos, né? E eu acho que é o que vai estar acontecendo na América Latina. O grande problema é que a gente tem como exemplo países que economicamente não têm força, né? Eu acho que quando você pensa em América Latina, você tem que pensar em grandes movimentos urbanos e de trabalhadores, porque é ali que você tem a força, mesmo sendo rurais, eles estão inseridos no processo produtivo moderno. É a gente, é o México, é a Argentina, né? Eu diria, com todos os problemas dessa Argentina que se desindustrializou, que virou um país produtor rural, agrário, né? Não dá para dizer, como a Miriam Leitão, né? O Chile, a economia do Chile cabe em Campinas, perdoe o Chile, pô, né? Então, em Campinas talvez até sobre, né? Então, de qualquer maneira, agora, no sentido de você ter uma unidade latino-americana, uma unidade ideológica, de combater a autocracia burguesa, de combater o imperialismo, é muito importante. Daí a ideia de nação. Eu acho que não dá para a gente abandonar a ideia de nação. Por quê? Mas não é uma ideia de nação xenófoba, claro. Quando você pensa a ideia, vamos construir um Brasil com os brasileiros que estão aqui. Brasileiros que estão aqui são inclusive os estrangeiros que estão aqui. Eu mesmo sou filho de estrangeiro. Estou aqui, né? Meus pais eram estrangeiros. Estou aqui. Estou aqui fazendo um combate. Então, eu acho que o Brasil é um país estrangeiro, todo mundo é estrangeiro, tirando os índios. Mas eles também são, porque eles vieram lá da Malaya Polinésia. Então, todo mundo aqui, ou uma recente,
ou mais antigamente, veio de fora, né? Até os índios, né, que vieram lá da Malaya e Polinésia. Também lá eles eram estrangeiros, porque eles vieram da África, né? E aí foram andando, foram mudando fenotipicamente e viraram esses índios nossos aqui, não é? Então é isso. Agora, eu acho que o fundamental é a gente fazer uma unidade política latino-americana, levando em conta as diferenças, e no caso do Brasil ele é diferente, ele tem que pensar, por exemplo, numa unidade imediata com o Cone Sul, porque é isso que a luta imediata é essa, né? Forçar essas economias, esses países democráticos, integrar economicamente, mas não para continuar sendo o que eles são, países que exportam são dominados por economias que têm vínculo internacional. Nós temos que criar um mercado interno, fortalecer uma economia de mercado interno, por exemplo, né? Quer dizer, então, isso implica que a gente tem que sair daqui depois desses debates, não falar, fez a catarse, falamos mal do capitalismo, né? Então, nós temos que falar o seguinte, falar mal do capitalismo, mas sair daqui e se organizar para a gente aprofundar essa luta, que é a luta pela democracia,